Já tem aqui, ok, gravando. Vamos retomar aqui. Graco, mais uma vez, bem-vindo. Boa noite a todos que entraram aí depois. Mais uma vez agradecendo Tiago e Jaque por essa iniciativa da gente estar sempre trabalhando com o desenvolvimento, trazendo aí ideias poderosas para que vocês possam cada vez mais alavancar o trabalho e o negócio de cada um de vocês, voltado aí para o turismo. E hoje temos um convidado especial, o Graco Santos, mas antes vou até me apresentar, porque alguns de vocês não me conhecem, eu sou a Aline Vargas, eu trabalho com experiências de aprendizagem em vários ramos, desde vendas, desenvolvimento de liderança, oratória, etc. E estou aqui para moderar esse bate-papo hoje com o nosso convidado especial, que é o Graco Santos. Graco, seja muito bem-vindo. Só apresentando um pouco sobre ele. Graco é arquiteto urbanista formado pela Universidade, pela UNB, em 1992, e atua aí como servidor público de carreira na área de planejamento e infraestrutura de gestão urbana, no CEDU-DF, GDF, e em 2014 ele fundou com sua esposa a Camelo Bike Tour, uma agência referência em cicloturismo urbano e turismo criativo no Distrito Federal. E a empresa oferece aí experiências culturais imersivas sobre duas rodas, combinando arquitetura, urbanismo, história, arte, ecologia e narrativas locais. Seja muito bem-vindo. E para iniciarmos aí com o pé direito, eu já queria fazer a primeira pergunta direcionadora, Graco, para você, que é, conta para a gente como que surgiu, como é que foi essa ideia da Camelo Bike Tour, né? E como que foi a sua inspiração inicial? Foi baseado em quê? Conta um pouco para a gente dessa trajetória aí inicial da Camelo Bike Tour. Boa noite, muito obrigado, Aline, obrigado ao Tiago, a Jaque pelo convite. Eu sempre gostei de contar histórias, eu descobri a minha vocação primária, a minha vocação básica, eu sou um contador de histórias, sempre fui. E eu dei durante muitos anos, quase 30 anos, eu dei aula de desenho, né? Ao dar as aulas de desenho, ensinava a desenhar, e eu contava sobre Brasília, eu sempre gostei da cidade, sempre gostei de história, né? Naturalmente, desde o primeiro grau eu gostava de história. Então eu contava sobre a história de Brasília, meu pai é arquiteto, então eu tinha, além da minha formação universitária, eu tinha um pai tem um pai que é arquiteto, trabalhava comigo, eu trabalhava junto com ele. A escola de desenhos onde a gente deu aula, eu dei aula durante muito tempo, foi uma ideia nossa, dele, minha, da minha irmã. E esse estar ali com pessoas que estavam em formação e ávidas por aprender uma coisa ligada à arquitetura, era muito bom poder ilustrar com a história os desenhos que a gente... as temáticas eram os desenhos que a gente, porventura, propunha. Então, muitas vezes a gente saía a campo para desenhar na torre de TV, desenhar em lugares que são turísticos também. E eu notava que eu gostava de contar, de explicar um pouco mais sobre a razão de ser, da razão de estarmos aqui, brasileiros que somos e de onde viemos, né? Bem, e aí um dia eu percebi que a cidade era plana, né? Percebi que havia uma facilidade de andar de bicicleta, não era tanto quanto é hoje, era algo ainda mais arriscado, né? Porque não existia ciclovia, existia calçada. Mas a bicicleta sempre fez parte da minha infância. E, bem, o que é que eu percebi? Percebi que havia um nicho de mercado, havia uma chance de você mostrar essa experiência de bicicleta, mostrar essa vivência da cidade. E aí, um dia, eu me preparando para isso, um dia fiz uma viagem para o exterior. E nessa viagem para o exterior, eu vi alguém mostrando, foi em Vancouver, no Canadá. Vancouver não, foi em Old Quebec, no Canadá. Eu vi, uma pessoa me mostrou, eu achava bom isso, né? Vamos fazer um bike tour, eu e Fabiana, vamos fazer um bike tour, um city tour de bicicleta, e depois a gente aluga as bicicletas e sai andando pela cidade.
por onde a gente conheceu. E aí nós fizemos isso, e essa pessoa mostrou, assim, de uma maneira bem... eu não, é profissional, mas não é do jeito que a gente faz hoje. Mostrou era ligado a uma bicicletaria, para vocês terem noção. Era uma pessoa que fazia o papel de guia de turismo, ele era ligado a uma bicicletaria, essa bicicletaria vendia peças de bicicleta, vendia bicicletas e também alugava bicicletas, e esse empreendedor chamou lá alguém, já que a cidade é turística, chamou alguém para alugar as bicicletas e guiar as pessoas. Então, esse camarada tinha lá uma pasta, sabe, quando eu tenho 58 anos quase, quando eu era menor, mais novo, eu lembro que as meninas tinham aquelas coleções de papel de carta. Esse rapaz tinha uma pasta daquela com os plásticos e as fotografias, assim, bem já amassadas e preto e branca, xerox, da cidade ou do Quebec no inverno. Eu estava lá na primavera e vi um rio congelado, que na verdade não estava, né? O rio estava na minha frente, mas eu vi assim, a imagem daquele rio congelado e eles apostando corridas ali em cima daquele gelo, daquele leito do rio, e com corridas de trenó. Então eu consegui imaginar eu ali vendo aquele rio congelado, imaginando aquilo lá naquela outra estação, achei aquilo fantástico, né? Falei, poxa, eu consigo fazer alguma coisa parecida com isso lá em Brasília, melhorado, com a condição melhor. E aí eu já estava alinhavando isso, comecei. Efetivamente, gente, eu comecei assim, com 5 bicicletas que eram dobráveis, eu ainda tenho algumas delas, com 5 bicicletas, então eu levava essas bicicletas num Ford Ka dobradas, e levava para um determinado lugar de Brasília, na Asa Norte, no início da Asa Norte. Lá eu encontrava os turistas que no início eram bem poucos, e é um trabalho de formiguinha, esse trabalho de você acreditar numa ideia e falar, não, essa ideia vai dar certo. Essa é a primeira coisa. Então eu percebi que aquilo ia dar certo e percebi que precisava de muito esforço, mas eu gostava de contar histórias, eu gostava de fazer isso de bicicleta. Então, devagarzinho, muito lentamente, a gente foi mostrando. Levava muito tempo. Imagina, eu ter que levar as bicicletas dobradas, eu tinha que arrumar, desdobrar as bicicletas, botar para funcionar, andava com as pessoas durante 3 horas e ainda levava mais 1 hora para dobrar tudo de novo, colocar no carro e voltar para casa. Era algo extremamente cansativo, mas eu me lembro com muito orgulho de acreditar nessa ideia. Então começou desta forma. Eu levava essas bicicletas para perto de um hotel na Asa Norte, e depois eu falei, quem sabe eu consigo deixar essas bicicletas aqui, né? Eu vou treinar outras pessoas para fazer isso, porque daí a pouco eu tive um filho e eu já não tinha mais a disposição de estar o tempo todo ali, eu como guia, e eu percebi que eu precisava, meu primeiro passo para a coisa deixar de ficar centrada em mim era treinar outras pessoas. Foi assim que começou, Aline. Não tô te ouvindo. Você me lembrou até uma frase do Eleanor Roosevelt, que ele fala exatamente isso, né? Se você não acredita nos seus sonhos, a probabilidade de você fracassar, e até a gente falar sobre fracasso e derrota é diferente. A derrota é exatamente quem desistiu de seguir aquilo, né? Sucesso e fracasso, desculpa. O fracasso não é quem não teve sucesso, é exatamente quem desistiu no meio do caminho. E você foi persistente e manteve aí. Isso, muito legal. Dentro dessa continuação aí, dessa inspiração, conta pra gente, você já percebeu, você já trouxe, né, que você percebeu aí que era um nicho de mercado, e como que das 5 bicicletas você conseguiu ir expandindo esse seu negócio cada vez mais, dando... Primeiro, né, trazendo autoridade, trazendo credibilidade, porque a gente sabe que, mesmo quando a gente tem um sonho, a gente tem uma ideia, que a gente persiste nela, primeiro, a gente precisa acreditar, coisa que você já contou, né, que você fez,
E como que você começou a ter credibilidade de outras pessoas e falar, caramba, olha que legal, o que ele está trazendo? Conta pra gente. Então, isso também é parte fundamental. Eu sempre, a partir do momento que eu entrei no turismo, eu fui me capacitar e essa capacitação me ajudou a entender algumas coisas, como é que a coisa funcionava. Então, eu sempre agradeço ao Sebrae. Eu não posso deixar de lembrar aqui da Natália Fabrino, do Sebrae. É uma pessoa que acreditou em mim, alguém me pegou pela mão e me levou lá. E eu então falei com a Natália, acho que foi a Maria José, não tenho certeza, mas aí eu falei com a Natália, e Natália, eu já tinha feito um curso de guia de turismo, né? E aí eu fui ao Sebrae e falei, Sebrae, eu preciso, que eu posso, o que vocês têm para me ajudar? Então o Sebrae me ajudou muito. O Sebrae me ajudou a entender o meu negócio. Eu já tinha feito alguns cursos antes, o Empretec, o curso de essa coisa de você treinar algumas capacidades que são próprias do empreendedor, como a persistência que você acabou de falar, né? Mas o Sebrae me ajudou a fazer a marca, o Sebrae me ajudou a montar um modelo de negócios. São profissionais diferentes, né? Foram contratos diferentes que o Sebrae bancou. Eu banquei uma parte, mas o Sebrae bancou outra parte. E profissionais, então, ligados à gestão do negócio, como gerir esse negócio, elaborar o negócio, né? Esse negócio é viável, Graco, você não vai ficar rico, mas isso aqui dá certo, você vai fazer assim, assim, assim. Vamos testar? Então, o teste de viabilidade, vamos alugar mais bicicletas, pegar as minhas bicicletas e levar as pessoas, convidar algumas pessoas para fazer um teste, testar um roteiro, né? E depois pegar deles. Olha, por exemplo, eu lembro de um feedback de uma pessoa falou assim: olha, 2 horas é pouco, eu me preparei para tomei banho, me arrumei, estou pronto para andar de bicicleta, vou andar só 2 horas, é pouco, eu quero andar mais. Então, esse é um exemplo, né? É um bom exemplo. Uma das coisas que eu me lembro, esse teste de viabilidade faz você tem uns feedbacks importantes logo depois. Como é que resolve o problema de uma bicicleta que estraga, que prende a catraca, a corrente? Como é que se resolve esse problema? Essas coisas todas eu fui obrigado a pensar. Mas então, uma das coisas importantes que eu aprendi é que eu precisava, para ganhar autoridade, já que eu tinha um produto daí a pouco eu verifiquei que eu tinha um bom produto, que eu tinha um produto bom na minha mão, eu fui conferir, descobri que eu precisava ter que as pessoas dessem uma avaliação, fizessem avaliação. Então eu peguei muito isso. Comecei sistematicamente até hoje. A pessoa fez um tour meu, fez uma experiência minha, eu peço uma avaliação. Essa avaliação é importante para que eu corrija algum rumo e para que eu construa a minha autoridade, que olha, peraí, esse produto é muito bom, eu gostei, valeu a pena, eu gastei um dinheiro nele, eu gastei um tempo, mas foi muito bom, eu tive em troca um retorno assim, assim, assim. Então, eu acho que constrói essa resposta, né? Eu me capacitei e atentei em alguns pontos, principalmente nessa coisa da construção da autoridade com os reviews, com o TripAdvisor, com o Google, são coisas importantes que não podem ser negligenciadas. Perfeito. Olha só, você trouxe, e aí até para a gente refletir, a gente começou apresentando o Graco, falando muito da cultura de desenvolvimento, tanto que é importante, você trouxe isso com muita propriedade, que não bastava você ter tido uma ideia, um sonho, você precisou buscar capacitação, entender mais sobre o negócio que você estava entrando, né, o quanto isso é importante e o quanto a gente precisa valorizar o aprendizado ao longo da vida. Hoje em dia a gente tem uma terminologia que fala um lifelong learning, que a gente não pode parar de aprender nunca. E aí você falou também, Graco, não só de transformar desafios em oportunidades, então você conseguiu ter esse olhar, falou de expansão por meio de trazer novas bicicletas e tal, de viabilidade do negócio. Então, no primeiro momento, você falou, você não vai ficar rico, mas, né, você já consegue trazer alguns resultados.
E aí eu queria, dentro de todas essas afirmações que você trouxe, quais foram os valores e os propósitos que você buscava transmitir por meio desse novo negócio que surgia aí? O que você conectou com valores seus, provavelmente, né? Aquilo que você acreditava para que você tornasse aquilo algo viável. Então, primeiro, a gente precisa ser autêntico. Precisa ser autêntico. A autenticidade tem que estar nisso. Se é algo de paixão, porque eu acredito que tem que ser algo, qualquer coisa que você vai fazer é algo que você vai se dedicar, e aí sim, eu acho que tem que ter paixão. Sim. A paixão vem e, sim, precisamos ser autênticos, transmitir a autenticidade. Eu ouso dizer que essa autenticidade tem que estar no olhar. É o brilho do olho. É o cara que, quando abre a pálpebra, ele abre e abre mais do que os outros. A pessoa olha e fala: essa pessoa está falando com a alma, está mostrando que gosta mesmo do que ele está falando, que sabe o que ele faz. É isso. No resumo é esse. Mas, assim, sim, eu tenho alguns valores que eu acho importantes. E algumas metas também, né? Eu imagino, eu preciso ser e quero ser uma das melhores agências de cicloturismo do Brasil. Eu imaginei isso, podia ser pernóstico que fosse, mas assim, era uma coisa minha. E eu falei, eu quero fazer alguma coisa com excelência, preciso fazer. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho dúvida, eu vou contar para vocês, assim, eu tenho aqui em Brasília alguns clientes que são useiros e vezeiros, assim, eles voltam, eles querem vir, porque eles moram aqui, são estrangeiros, trabalham nas embaixadas, e eles trazem amigos. E trazem amigos, trazem patrícios, né? E essas pessoas, eu tenho um exemplo em particular de uma pessoa que falou para mim: olha, eu gosto muito do seu tour, mas eu acho o seu tour um pouco caro. E eu preparei direitinho a resposta na hora, assim. Eu falei assim: olha, você, fulano, você é uma pessoa que traz sempre clientes para mim. Você não vai me pagar mais nenhum. Você não me paga. Se você prestar atenção, você já não me paga o tour. Você é meu cliente cativo. Eu prefiro que você traga sempre. Toda vez que você trouxer alguém, porque ele gostava de estar junto. Ele vinha todas as vezes. Então eu deixei de cobrar dele. E eu falei para ele: agora, o fulano, a minha leitura é a seguinte: o meu tour, isso é sempre, gente, toda vez, uma vez por ano, eu paro e analiso o meu preço. O meu preço, o que eu entrego tem um valor. Esse valor tem preço, né? Eu tenho custo, eu analiso a minha tabela de custo, o que eu preciso para pagar minhas contas, para poder ter o lucro. E aí eu analisei e comparo. O final da minha análise é a comparação. Então eu vou num site que vende onde eu estou, onde eu também que também vende o meu produto, e vou lá comparar em dólar ou em euro quanto custa o tour dos outros em termos de horas. E o meu eu considero um dos melhores. A minha percepção de valor passa por isso. Se eu tenho várias avaliações que dizem que o meu tour é um dos melhores, eu vou me comparar com os melhores. E aí eu vejo o meu preço e eu falei para ele: olha, o meu custo não é diferente dos outros que são os melhores do mundo. E é isso. A gente não pode se diminuir, e a partir do momento que você tem esses valores, que você percebe que tem, eu sou correto, eu não sujo o meio ambiente, eu me preocupo com a limpeza, eu me preocupo com a sustentabilidade, eu não posso deixar que um cliente meu jogue um copo de plástico sem ser no lixo, né? O ideal era que ele nem usasse o copo de plástico, mas se ele joga o copo no lixo, eu tenho que pegar na frente dele, eu não posso, são valores meus. Esses valores eu carrego comigo, né? Assim, de passagem, eu vou comentar com vocês. Eu tenho um filho com 8 anos e tenho uma outra com 4 anos e meio. Eu fui pai velho, né? Vamos dizer assim, eu fui pai velho e me preocupo com a educação deles e com essa educação não formal. Virei escoteiro,
porque eu precisava que o meu filho fosse escoteiro, eu queria que ele fosse escoteiro. Não tinha vaga, eu precisava de, eu até brinco, era uma gestação de baleia, eu precisava de 11 meses para ingressar ele no escotismo. Aí alguém falou assim, não, mas se você for voluntário, ele vai para frente, ele não precisa esperar na fila. E eu percebi os valores do escotismo muito parecidos com os valores, meus valores. Que não tem, eu não sou um cara disciplinado. Observa que a gente acha que o escotismo tem a ver com disciplina. Não é isso. Tem a ver com protagonismo, tem a ver com responsabilidade, com empoderamento da criança, né? O escotismo é um lugar é um movimento de jovens para jovens supervisionado por adultos. E observa que interessante. Eu percebi que aquilo ali, eu me dava muito bem naquilo. Nesse sábado agora, o meu menino não pôde ir e falou, pai, você vai? Eu não vou, eu tô doente. Eu falei, mas você acha que eu não vou pro escotismo por conta de você? Não. Eu gosto tanto que eu vou por meu motivo. E observa, são valores ligados a... Eu encontrei no sábado de manhã, eu estava trabalhando na Camelo, verificando um tour, passando no Parque da Cidade, vi os escoteiros ajudando o SLU, exatamente na limpeza do parque. Achei aquilo muito bacana. Então, assim, são valores, são metas que a gente põe e que a gente precisa pôr. Isso é outra coisa. Põe a meta. Você é empreendedor? Qual é a sua meta? Eu tenho metas. Eu preciso que a coisa cresça e eu não fique mais assoberbado. Eu preciso ter mais tempo livre. Eu espero conversar com o Graco daqui 5 anos, eu sempre me imagino assim, conversando comigo mesmo daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, e eu muitas vezes não gosto da resposta, ou da conversa, então eu reorganizo a minha rota, minha rota para chegar lá naquela conversa. Daqui 5 anos eu não quero estar onde eu estou, eu preciso estar com menos trabalho, com mais qualidade de vida, mas eu quero estar fazendo outras coisas, e não quero deixar o que eu fiz à toa, eu não quero que a coisa fique esculhambada, né? Mas basicamente é isso. Dentro disso que você falou, Graco, você trouxe outra aula aqui para a gente, que eu até anotei aqui. Existe um pensador que fala sobre estratégia, que fala da importância dos 5 P's, e você falou que você olhou para tudo isso, que é exatamente esse plano, esse planejamento que você fez, o padrão, a posição, até para você avaliar todo ano o seu valor agregado, um cuidado que você teve logo no início e que eu acho que serve para todos aqui que trabalham com o turismo, com experiências, é muito ouvir o cliente. Então, você fala logo lá no início, quando você ainda estava com 5 bicicletas, que você abria a oportunidade para a experiência do cliente, né? Para eles trazerem o que eles estavam achando, o que poderia melhorar, porque é assim que a gente consegue cada vez mais aperfeiçoar o nosso serviço, nossas entregas, né, e os nossos resultados. Você fala sobre perspectivas, pretexto, né, dentro desses 5 P's. E você falou muito sobre protagonismo. E aí, eu queria saber, a gente está falando das coisas assim que foram dando certo, mas teve algum momento que você pensou em desistir ou mudar completamente a sua proposta que você havia desenhado? Eu nunca pensei em desistir, isso é interessante, eu nunca pensei em desistir. Mesmo no pior momento, que foi a pandemia. A pandemia foi no turismo, eu imagino que outros lugares tiveram problemas até mais graves, como quem trabalha com saúde, quem trabalha no hospital, imagino que tenha sido bem pior, não vou mentir, não vou... Né? Mas no turismo, nós fomos um dos primeiros lugares que sentiu. Os aeroportos fecharam, os portos, aeroportos fecharam, pronto. No outro dia não tinha mais ninguém, os tours foram cancelados, eu já não tinha renda, eu pensei, e agora? Como é que eu faço para pagar o aluguel? Como é que eu pago o que eu devo? Então, observa, veio à tona, apareceu um outro personagem, que é uma outra figura minha, que eu não conhecia, foi a pessoa que falou, peraí, então vou aprender a negociar, eu vou atrás como é que eu faço para pagar? Eu não tenho dinheiro para te pagar o aluguel, fulano, né, o Fabiano do Brasil 21, Fabiano, como é que eu faço? Eu não consigo, não estou tendo cliente, vou ter que te devolver a loja? Não, o Graco não devolve a loja não, peraí.
né? Então vamos negociar. No meio da pandemia, para o final, eu tinha pais que me conheciam, amigos que me conheciam e que tinham filhos. Essa é uma boa história, observa. Filhos, amigos que me conheciam que tinham filhos que não estavam estudando na sala de aula de maneira formal, mas eles eram agora os responsáveis pelo ensino. E esses pais falaram: Graco, meu menino tem 10 anos, com 10 anos eles estudam a história do Distrito Federal. Eu tô querendo uma aula com você de bicicleta. Aquele tour que você deu da igrejinha, eu queria fazer com o Francisco, mais um colega dele. Eu falei pro meu amigo, mas eu não tenho nem ticket para criança, eu não cobro de criança. Ele, não, mas então cobra de mim, da minha mulher, a gente vai, faz questão de te pagar. E você dá uma aula, fala sobre Brasília, a formação de Brasília, o início daquele tour da igrejinha que eu conheço, que eu já fiz. Então eu fiz um tour com 2 meninos, né, o pai e a mãe, mais duas crianças de 10, 11 anos. Falei sobre o Distrito Federal, sobre a formação, de onde é que a gente vem, né? A história começa lá no Dom Pedro I, que deixa o menino dele com 5 anos aqui, Dom Pedro II, vai para o outro lado do Atlântico e fica lá sem celular, sem nada, e o menino cresce, vira imperador aos 14 anos e começa a história do Brasil sob o ponto de vista desse Brasil que deixou de ser colônia, né? Virou, né? E aí a gente vai chegar na colonização portuguesa, nos índios, nos mamelucos, nos negros, nos mulatos, vamos passar pela escravidão, pelos ciclos de cana-de-açúcar, o café, né, o pau-brasil, o cana-de-açúcar, o café, o ouro, vamos falar sobre os azulejos, vamos explicar sobre tudo. E é muito bacana. E aí, a hora que acontece? A pessoa põe na internet, uma mãe de um outro colégio vê e fala, mas eu gostei desse tour aí, quer dizer que você consegue dar aula para criança com 10 anos? Peraí, ao ar livre? Então vou chamar a minha escola, todinha a turma, e aí vem uma turma inteira com 30 meninos, eu falo, opa, 30 meninos, deixa eu dividir metade, num domingo eu faço 15, no outro domingo eu faço 15, né? E aí, no outro ano eu já fiz os 30 de uma vez só, convidei, além da professora, mais 4 pais que saíram no tapa lá para ver quem eram os 4 que iam ser sorteados, é desse jeito. Então, observa, não parou, criei um produto novo, inventei um produto novo, me reinventei, e esse produto está na prateleira. Sim. Esse produto está na prateleira. É isso, é desse jeito que a gente não desistindo. Porque se você pensar em desistir, já era. Aí realmente não tem a chance de ir para frente. Sim. Bom, você falou muito aí de experiência e inovação para todos nós. E dentro disso que você, né, falando ainda de experiência e inovação, vou fazer 3 perguntas aqui para você. Como vocês transformaram Brasília em um roteiro turístico único de bicicleta, tá? A segunda, quais elementos fazem com que a experiência de vocês seja autêntica e memorável? Você já trouxe um pouco dessa história, né? Desse link com a história real. E se tem algum roteiro ou experiência que você pode colocar aí como sendo um destaque, tá? Que teve muitos feedbacks positivos. Então, de trás para frente, eu acho sim, tem um roteiro específico que foi destaque, que é destaque. Na verdade, eu criei um primeiro roteiro, em seguida fui vendo que eu tinha outros roteiros importantes, bem bacanas. Eu tive que criar um terceiro roteiro para aquelas pessoas que voltavam, né? Em algum momento eu falei, a pessoa falou, eu voltei, eu quero fazer outro tour, eu já fiz 2, qual é o outro que você tem? Então eu criei um terceiro, eu uni 2 para aqueles que tinham mais tempo, ou ao contrário, tenho menos tempo, só tenho um dia em Brasília. Então eu juntei 2 roteiros e fiz um roteiro maior, né? Os nossos roteiros duram de 3 a 3 horas e meia, então eu fiz um roteiro que dura 6 a 7 horas, as pessoas param para almoçar, a experiência contempla essa parada, e
E esse roteiro que o Neil fez de 2, eu fiz um, virou um destaque, né? Eu recebi no ano passado uma ligação da Embratur dizendo: olha, o seu roteiro do tour das 4 escalas de Lúcio, que dura de 6 a 7 horas, esse roteiro foi escolhido como um dos 100 melhores roteiros sustentáveis do Brasil em termos de lugares icônicos. Obrigado. Foi muito bacana, foi uma coisa assim, poxa, a gente não esperava, não tinha ideia de que isso estava fazendo essa diferença, mas observa, se você faz um trabalho consistente, as pessoas checam isso, conferem, alguém olha, esse trabalho de formiguinha, de uma hora aparece, né? Então a gente determinado, falar, olha, se você topar, assina aqui umas guias, uns formulários, nós vamos mandar uma equipe de filmagem, vamos mandar um diretor de filme, um diretor de fotografia, alguém que vai filmar com drone, e a gente ficou aqui num domingo, eu fiquei de 5h30 até as 3 da tarde, de 5h30 da manhã até as 3 da tarde, filmando, produzindo esse filme de 30 segundos, várias fotos, eles chamam de enxoval de fotos, e essas fotos foram para um site que eles mesmos fizeram, a Embratur fez junto com o Sebrae Nacional agora. Então, o Sebrae é que patrocina, que deu o dinheiro, pelo que eu entendi, a Embratur tem os técnicos. E eles fizeram essa parceria para divulgar no mercado internacional. Então, eles buscam pegaram a minha autorização e levaram essa experiência em feiras internacionais, estão levando. E a gente ficou muito ansioso, porque a gente queria ver essa coisa montada, pronta, e eles seguraram até maio desse ano, quando em São Paulo, e foi lá que eu encontrei o Thiago, por acaso a gente se encontrou lá, eles estavam lançando uma rodada de negócios, com buyers internacionais que estavam vindo para o Brasil, exatamente para poder conhecer. Foi maravilhoso, do ponto de vista de conhecer outras pessoas, perceber que a gente tem visibilidade, né? O nosso produto, Brasília, tem visibilidade, é um produto muito procurado pelos estrangeiros. Isso foi, eu não visava o público estrangeiro. Isso é uma outra coisa que é verdade. Originalmente não visava o público estrangeiro, mas observa, o meu inglês é razoável, hoje acho que até melhor, mas eu visava, eu tinha o tour em português, e daí a pouco eu comecei a ter necessidade de ter o tour em inglês, em espanhol, em francês, que é bastante também, tem muita gente querendo francês, e bicicleta elétrica, porque tem gente mais idosa que vem, um público vem da Europa, de gente que está acostumada a andar de bicicleta, que até mais velho anda de bicicleta, de um país para outro, em ciclovias que são entre países, e aí sim, a gente conseguiu, então, vislumbrar esse produto diferente, esse produto que tem entre em todo o nosso escopo de produtos, tem um produto que é diferente. Você me perguntou mais 2 coisas, Aline. As outras 2? Sim, eu tinha falado quais foram como vocês transformaram a Brasília em um roteiro turístico único de bicicleta, né? Se teve aí um roteiro, mas você já respondeu. E aí eu já ia fazer a pergunta do alcance nacional e internacional, e você meio que já estava falando sobre isso. E até dentro dessa pergunta, né, quais foram as estratégias que você utilizou? Você já falou das fotos, mas assim, para você trazer esse mercado internacional aí dentro do que vocês já estavam entregando. Então, a gente... primeiro, Brasília, a gente conseguiu vislumbrar Brasília nessa mudança. Brasília já é uma das maiores cidades em termos de ciclovias. Entre ciclovias e ciclofaixas, ela fica entre o primeiro e o segundo lugar. Ela disputa com o Rio de Janeiro,
A gente tem aqui algumas deficiências ainda, a gente não tem todas as ciclovias interligadas, mas nós temos uma das maiores malhas viárias. E isso aconteceu exatamente nesses. Eu vou fazer agora no dia 22 de setembro. No dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, é o dia que a Camelo nasceu, sob o ponto de vista primeira. Houve aí uma coincidência interessante, quer dizer, foi a primeira. O primeiro tour de bicicleta foi no dia 22 de setembro, no dia que a Secretaria de Mobilidade, a atual Secretaria de Mobilidade, convidou a gente, olha, tá tendo a gente vai fazer uma movimentação em cima da rodoviária, nós vamos fechar o trânsito, você não quer levar suas bicicletas para lá? Eu levei, e ali eu fiz tours que levavam as pessoas em cima da rodoviária, da plataforma até o setor comercial sul, de graça, a gente fez isso, e isso foi muito bacana, ver as pessoas humildes, simples, que saem de Brasília, né? É um público diferente, e detalhe, a gente hoje atende esse público, você vai falar, mas como? Com programas como, por exemplo, o Pedal Cultural do Conjunto Nacional. E o Pedal Cultural do Conjunto Nacional é um exemplo fantástico de uma outra solução baseada nessa coisa de como é que eu faço para divulgar a ciclomobilidade, a mobilidade por bicicleta, a mobilidade, a que a gente chama de mobilidade ativa. Então, observa, as pessoas vêm, o Fundo Nacional me paga, eu coloco as bicicletas à disposição e a minha expertise, eu recebo as pessoas com as suas próprias bicicletas, geralmente num domingo, as pessoas vêm com as bicicletas da cidade satélite, vêm, nos encontram na frente, a gente se encontra na frente do Fundo Nacional em 2 horários, e a gente vai de bicicleta até o Itamaraty. Essa história de parar na frente da catedral, de entrar ali atrás do Itamaraty, tem gente que nunca parou na frente da catedral, gente. A pessoa vem de bicicleta, traz o filho dele e fala, eu nunca ouvi falar que a catedral, sobre esses caras aqui na frente da catedral, eu achava que isso era de pedra. Não, é uma liga de alumínio. Isso aqui são os profetas. Não, não são profetas, são evangelistas. E aí você vai contando a história, vai falar, lá dentro tem... Perdão. O Di Cavalcanti, você sabe quem foi o Di Cavalcanti? Não, é o cara que em 1922, já ouviu falar na Semana de Arte Moderna? Então, esse cara foi um dos caras que puxou a Semana de Arte Moderna em 1922, ele tinha 25 anos apenas, ele era amigo da Anita Malfatti, amigo do Mário de Andrade, esse cara pintou a Via Sacra que está aí dentro. Uai, não sabia, pois é, não, então, ele já faleceu, ele morreu velhinho e tal, mas ele estava aqui nessa época, em 1960 e poucos, ele estava por aqui. Então você vai construindo, depois você vai falar lá no Itamaraty, vai mostrar, dá para você ver quase um lance arqueológico, assim, porque a gente passa por trás, fora do carro, gente, você vê coisas que você não consegue ver de dentro do carro. Então você encosta a mão no pilar da catedral, do Itamaraty e vê a marca da forma que foi usada naquelas ripas, ou então vê ainda incrustado no concreto, depois de quase 60 anos, está lá a madeira ainda da forma. E aí você depois, um pouquinho mais à frente, fala olha, essas árvores que estão vendo aqui, cobrindo essa pedra de granito, lá do lado do Itamaraty, tem uma pedra que pesa mais de 1 tonelada, ela é um marco de terras portuguesas no Brasil, está os goianos chamam de queijo, a gente chama de balão, né? Um mini balãozinho que tem do lado do Itamaraty à esquerda, tem essa pedra, ali é uma pedra que tem um marco, ele tinha um brasão, ali é um marco de uma família portuguesa que não existia cartório, essa pessoa então trouxe de navio, botou a pedra que pesa mais de 1 tonelada ali, a tantas léguas daquela pedra tinha outra pedra daquela, e outra légua, a mais de tantas léguas, formava um polígono, e ele ali aquela propriedade era dele. Alguém um dia derrubou aquilo, jogou no Rio Negro, aquilo ficou 200 anos no Rio Negro, no fundo do leito, alguém tira, em 1975, 72, bota ali. E o detalhe, botaram ali debaixo de três pau-brasis,
tem 3 árvores de pau-brasil ali, e aí você fala um pouco sobre esse pau-brasil e fala assim, por que que o cara que nasceu no Uruguai é uruguaio? Quem nasceu na Itália é italiano? Quem nasceu no Chile é chileno, mas quem nasceu no Brasil é brasileiro. Brasileiro era o cara que veio para o Brasil explorar o Brasil. Era uma profissão, era o português que vinha para o Brasil tirar o pau-brasil. Então, observa, brasileiro, mineiro, seringueiro, é profissão. Nossa origem veio daí. E aquele pau-brasil está ali como que cobrindo essa terra portuguesa, quase como uma ironia bem bacana, bem desenhada, projetada talvez pelo paisagista, né, Burle Marx. Não, põe esse pau-brasil ali, mais à frente tem 3 árvores, do lado tem mais 3 árvores que são árvores do Brasil, que são as primeiras árvores madeiras de lei. Por que madeira de lei? Hoje a gente fala assim, a madeira de lei é o IP, é uma madeira cara, madeira de construção, né? Madeira de móvel. Não, madeira de lei, o nome vem dessa madeira que era do rei. É a primeira madeira de lei, a madeira que fazia mastro de navio. Os portugueses eram exímios mercadores, guerreiros do mar, né? Eles guerreavam pelo mar, conquistavam pelo mar, faziam mercado pelo mar, e esses mastros vinham do Guanandi ou do jacareúva, é a mesma árvore, jacareúva. Essas mesmas árvores estão lá de novo, essas mesmas árvores estão juntinhas, de novo, lá em cima, perto das carpas, ali na quadra modelo. Aí eu brinco assim, gente, vocês acham que essas árvores, o passarinho fez cocô e elas nasceram aqui, foi de propósito, alguém pensou intencionalmente e botou elas ali, porque elas representam parte da história. E a hora que você desenha isso para uma pessoa que nunca pensou nada sobre isso, a cabeça dele muda. Sim. Isso Não, eu já estou aqui anotando um monte de coisa, vou descer aqui e vou contar até para minha filha. Eu acho que eu estou achando fácil isso, gente. Inclusive, eu já vou marcar para minha filha participar desse tour aí, porque é uma aula de história muito mais profunda e com contexto, né? Porque o que eu percebo, e é o que falta muito nas escolas, é esse contexto de você associar a realidade que, né, com os fatos, enfim. Bom, falando um pouco de sustentabilidade e impacto que a gente já trouxe aqui, e falando de futuro, tá? Futuro e oportunidades. Primeiro, eu queria que você trouxesse para todas as pessoas que estão aqui, que trabalham aí com o turismo, né, empreendimentos, a parte de turismo social, de experiências, roteiros, como a gente tem a Tânia aqui também. Quais são as dicas que você traz para alguém que está dentro desse contexto ligado ao turismo? Você já trouxe algumas, né? Como buscar desenvolvimento, buscar conhecer o que está fazendo e tal. Mas qual que seria uma dica que você, né, traz para todos que estão aqui? E traz para a gente também as iniciativas que envolvem a comunidade local, fortalece esse empreendedorismo regional, que você traz aí de sugestão, e quais seriam os próximos passos aí para a Camelo Bike Tour para compartilhar conosco? Então, eu acho que isso hoje eu comentando com uma amiga, eu acho que isso que o Thiago faz é fantástico. O Thiago eu conheço muito pouco, eu gostaria de conhecê-lo mais e melhor, ele e a Jaqueline, mas eu percebo o Thiago e a Jaqueline com um gás tremendo. Significa que a paixão, né? A pessoa tem que estar apaixonada. Essa é a primeira coisa. Estou vendo o Glauber aí, é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo também, mas fiz questão de falar, Glauber, venha ver e aprender. É alguém que me descobriu outro dia, falou, não, eu quero saber como é que faz, como é que não faz. Eu falei, vamos lá, vamos ouvir. O Thiago tem o caminho. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse que o Thiago faz. Precisamos dar as mãos. A gente não tem. A gente não eu estava fazendo umas contas, há 14 gerações para trás, se eu pegar, não existe, né? O termo do tataravô não existe. É tataravô, o 14º avô nosso, de nós todos aqui, estava andando na areia da praia lá atrás,
ajudando os portugueses a colocar o pau-brasil dentro do navio, tá? Então, isso que eu quero dizer é que não é muito longe. Não estamos longe desse Brasil de 400 anos atrás, tá? Então, 400 anos atrás, são mais ou menos 14 gerações o avô do meu pai, do avô, vai dar lá alguém que estava lá. Então, nós estamos escrevendo a história dessa cidade que tem apenas 60 e poucos anos, né? Então, a gente tem muito o que fazer, a responsabilidade é nossa. Eu discordo de... eu já passei por essa fase de reclamar do governo, né, de achar que... Na verdade, eu nem passei por ela, eu achava que eu ia ter, mas a hora que eu vi lá no Sebrae alguém falando assim, não, vai ficar reclamando do governo, eu não posso esperar do governo, eu posso até ajudar, falar, ó, meu conselho para vocês é assim, faça assim, não é por aí, mas eu não vou reclamar, eu acho que a gente não pode esperar. Eu sou servidor público, eu sei, ainda sou servidor público, mas eu tenho mais alguns anos para me aposentar, mas eu sei qual é o quão paquidérmico é, o quão lento é o passo do elefante. Para ele corre, mas demora. Ainda mais quando troca as peças do elefante a cada 4 anos, troca todo mundo de cadeira, muda aqui, ó. O cara que tá mandando lá na cabeça do elefante agora não é mais aquele, mudou o pessoal do joelho, agora entrou um pessoal novo. Até funcionar leva quase 2 anos, para começar a galopar de novo. Então, observa, a gente não pode, não deve perder tempo criticando. Não, a gente precisa dar a mão. Precisa falar, o que a gente precisa fazer? Eu tenho uma ideia boa. Tiago, Graco, vou falar com o Graco. Graco, você tem ideia? Tiago, não posso ir lá agora para Goiânia com você, não tem jeito, não tenho perna para ir, mas ó, vai mesmo, me faz saber. O importante é dividir, é dar a mão, é tentar dar esse passo, né? Eu acho que é por aí, o caminhar é por aí. Esse olhar de ecossistema, dessa união, realmente faz toda a diferença, porque é exatamente o que você trouxe, é uma ideia que uma pessoa tem ali, que o outro, às vezes, torna aquilo viável, aquilo factível, né, vamos dizer assim. Bom, gente, eu vou abrir para vocês, alguém quer fazer alguma pergunta? Um de cada vez? Cerrada Experience. Fala, Jaque. Eu já quero. Quero saber tudo. Então, eu tenho muita curiosidade em saber sobre a questão do projeto, né? Que foi o projeto do Embratur. Eu acredito que foi uma parceria, o Embratur-Sebrae, ou começou com o Sebrae, e depois... Gente, Benedita Pereira, vou liberar aqui, porque eu acho que está tudo tranquilo, né? Sim. Começou com o Sebrae, aí foi todo aquele passo dele estruturar aquela parte de brand, de posicionamento, nananã, e aí depois veio esse projeto. Esse projeto, foi um convite ou, na verdade, você acabou fazendo esse projeto por escrito? Não. Para que... Como é que foi? Então, a Embratur, a gestão da Embratur atual, tinha esse projeto, na verdade eu não sei a origem, mas eles desenvolveram esse projeto e eles buscaram 100 experiências no Brasil todo, em todas as regiões. Eles precisavam que ela tinha um escopo, o escopo era, precisam ser experiências sustentáveis de microempreendedores ou pequenos empreendedores que sejam sustentáveis em lugares que são icônicos. Então, esse era o escopo. E aqui do DF, a gente foi um dos primeiros a ser escolhido do Centro-Oeste. O que a gente ficou muito honrado. E aí,
só continuei fazendo o que a gente está fazendo. Houve o detalhe que é assim, existe um momento de você, a Aline me perguntou, e aí, o que você imagina para frente? Eu imagino muita coisa para frente. Primeiro, eu quero fazer outras coisas, eu quero que a coisa seja melhor, que vá para frente. Eu imagino que ou alguém que ainda é novinho, que está aqui perto de mim, 8 anos, ou outra pessoa vá um dia, eu espero que essa coisa perdure, não sei se vai perdurar, eu não tenho a ilusão que precisa de paixão, né? Se não tiver paixão, a coisa vai embora com o dono vai embora também. Mas assim, havendo paixão, eu pretendo que essa coisa, eu não tenho, eu sei que eu tenho uma experiência, mas a minha experiência não depende da bicicleta. Essa é uma outra leitura que eu tenho clara. O meu produto está envasado hoje para a bicicleta. Mas ele podia estar envasado para a pessoa andar na sua própria bicicleta. Ou de carro, ou a pé. E ele podia ser um produto numa prateleira. Se eu quiser, eu transformo. Se eu quiser, não, eu quero. Eu quero transformar esse produto em alguma coisa que ele tire do bolso dele no celular e ele faça. Eu quero andar de bicicleta junto com outras pessoas. É muito legal. É uma experiência envasada, envasilhada, envelopada de uma outra forma. Mas é isso. Então, assim, eu sei que a distinção da Embratur está, inclusive, me fazendo pensar. Porque eu, por exemplo, recebi logo em seguida uma pessoa com 92 anos que falou assim, eu não consigo andar de bicicleta, mas eu quero fazer o tour com você. Como é que faz? Eu meio que estava deixando de fazer. Eu não fazia até outro dia, até 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu não fazia tour executivo. Eu nunca fazia tour de van. Eu entro numa van, se vier um grupo de estudantes de fora, e quiser que eu entre numa van, eu entro no ônibus, dou preço, boto um guia meu, eu entro lá no ônibus, na van, faço isso. Mas eu nunca organizei isso, porque senão não fazia parte do meu escopo principal. De repente, por conta da Embratur, começou a aparecer um público que eu de vez em quando tinha, mas que eu deixava para os meus guias, né? Agora eu falei, não, peraí, não tô doido ainda, não tô rasgando dinheiro ainda, eu tô precisando aproveitar isso. Então eu vou aproveitar, vou formatei, talvez até mais para frente eu tenho que conversar com o Tiagão aí, porque eu formatei um produto que agora também anda de carro. Não é a Camelo Bike Tour, não é, mas eu preciso, eu tenho a condição de fazer isso, envelopar isso de outra forma, né? A experiência de bicicleta é diferente? É diferente. Mas observa, eu fico imaginando, se eu tiver um aplicativo e a pessoa entrar aqui no hotel e ela mesma alugar a bicicleta dela, onde ela quiser, ou um patinete, e ela for rodar, ela pode pegar o meu produto na prateleira. O meu produto hoje não está envelopado para este consumidor, mas ele existe. Esse consumidor existe. Uau! Tiago? Fala, galera. Boa noite. Valeu, Graco. Show de bola aí. Cara, em relação a essas experiências do FEL Brasil, né, que é esse projeto da Embratur, né, que você participou, a gente sabe que é muito difícil, né, a gente empreender com turismo, né? Eu acho que das experiências de Brasília, eu acho que umas poucas que já estão, que está estruturado, quase certeza que é a sua, e o resto ainda está na luta, né, na peleja, né? Por exemplo, eu tenho as minhas experiências até hoje, cara, por mais que eu faça a trilha aqui no Parkway, o passeio de barco, até hoje eu não consegui precificar o meu passeio. Por exemplo, você já tem um trabalho redondo, tá funcionando, que você já consegue até pagar comissão para os parceiros, né? Eu já até interessante quem está aqui no grupo depois de procurar, né? Tem a Tânia, deve ter com certeza outras pessoas que fazem turismo, que é interessante ter esse contato contigo para poder ser um parceiro seu, né? Porque sem parcerias a gente não consegue fluir, né? Mas eu te falei, é muito difícil, né, cara? Por exemplo, eu tenho aqui, eu tô há 5 anos fazendo minha trilha aqui, mas eu tenho medo de subir meu preço para começar a chegar no nível de falar, não, vou dar uma comissão de R$30, vou te dar R$20. O Rafael tá fazendo roncador, tá aqui também, se eu não me engano. Cadê? Acho que ele tá participando. Ele já conseguiu chegar nesse patamar também. E a gente sabe que é difícil, né, cara? Eu tô há 6 anos, eu aumentei esses dias R$10. Mas eu fico com medo de ter que aumentar, porque eu trabalho na margem.
a trilha do Parkway me dá um lucro muito interessante, porque na minha casa, que eu recebo as pessoas, eu não tenho um custo fixo, né? Então praticamente eu tenho um giro interessante, e eu levo bastante gente, né? Só que é só os domingos, né? E é isso, eu quero saber o seguinte, quando você chegou nesse nível que você está de atingir esse público internacional, parece que tem uns passos, né? Que se eu não me engano, eu encontrei com o Bruno, lá da Embratur, ele parece que são 29 etapas, passos, para você poder chegar nesse nível que você chegou de oferecer, já a Embratur está te divulgando. Você sabe dizer quais são esses passos? Um é, teoricamente, falar inglês, botar a página em inglês, francês, não sei o quê, mas eu quero que você fale isso aqui para a gente aprender contigo. Tiago, de verdade, eu não sei quais são esses 29 passos. Ninguém me fala, primeira vez que eu ouço falar disso, mas provavelmente tem algum critério, um escopo mais largo que a gente se encaixou. Né? Eu acho que estar no TripAdvisor há mais tempo, ter avaliações lá, eu faço questão, eu não deixo passar. Eu vou abrir para vocês. Eu só não peço avaliação se eu perceber que houve um ruído durante o tour, durante a experiência. Houve um ruído, houve alguma coisa, furou um pneu, eu não peço avaliação. Eu sei da minha falha, né? Mesmo assim, eu recebo. Tem hora que fala assim, não, olha, eu adorei, eu vou fazer uma avaliação. Eu não pedi, mas o cara vai lá e faz a avaliação, aparece que o pneu furou, mas ele está dizendo que foi ótimo, que foi trocado muito rápido. Eu preciso cuidar, é necessário cuidar da avaliação. Eu acho que os reviews são importantes. Essa é uma prova, né? Uma prova que você faz um bom trabalho. Isso é mesmo importante. Falar inglês, o meu inglês, eu acho que o meu inglês eu me resolvo bem. Não é a língua. Se precisar guiar em inglês, eu fico muito cansado, me exaure muito. Mas eu guio, já aconteceu de tapar furo e eu ter que ir lá. Não vou fazer um guiamento em francês, porque eu não falo francês. Até entendo, mas não falo francês. Mas olha onde eu fui. Eu tenho pessoas que falam 3 línguas. Eu tenho pessoas que trabalham comigo e trabalhar com eles me obrigou a pagá-los muito bem. Um deles está aí, deve ter mais gente, mas o Rogério está aí. São pessoas que eu estimo muito, respeito muito, cuido muito, né? Eu gostaria de cuidar melhor, gostaria de ter mais tempo para estar mais próximo deles, mas assim, acho essas pessoas importantíssimas, são como se fossem o meu braço lá, né? Eu treinei essas pessoas, eles já sabiam algumas coisas, eles têm que ter a vocação, eles têm que ter a paixão, e aí você vai e treina, ensina, explica, fala, isso aqui é importante, essa visão do turista assim, 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 é assim que faz. Então, eu tenho exemplo de o cara passou mal, aconteceu, o cara comeu alguma coisa ruim e tá andando de bicicleta e vai desmaiar, e o guia percebeu que ele ia passar mal e socorreu e deu com a autoridade, falou, não, o tour terminou aqui, vou chamar, aí arranja, já tem um esquema de como fazer, se eu tô trabalhando, o cara não vai me deixar preocupado, porque eu ia ficar muito preocupado, então ele sabe para onde ligar, como tomar a providência, vai botar a pessoa dentro do Uber Black, vai levar ele vai deixar as bicicletas presas em tal lugar, vai levar essa pessoa de volta pro hotel, essa pessoa eu vou entrar em contato, gente, já teve de tudo, já teve gente que foi picada por abelha e o tour teve que parar e cancelar. Você precisa, realmente não é um negócio fácil, mas é gostoso, quando dá super certo, é gostoso. Então, exige que tenha um preço. E aí, é um lance que também é importante a gente entender do posicionamento. Eu tenho um tour que eu ainda não comecei, eu já fiz, eu já testei a viabilidade dele, eu já fui lá, eu levei um amigo meu que não está aqui, mas ele é muito crítico, é um amigo pessoal, querido meu, eu posso falar dele aqui, é o Feijão, o Jefferson, ele não é do turismo, mas é um cara cri-cri, sincero,
isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, você podia fazer assim, você podia fazer assado, isso aqui, Graco, desculpa falar, mas não vai dar certo. Ah, isso aqui você pode, pô, isso aqui tá bom. Então eu levei, fiz com uma outra pessoa, depois levei ele, falei, o que você acha? Eu vou cobrar tanto. Ah, não, tô achando, montei o preço. Já botei isso para venda. Eu tenho um outro conhecido que falou, como é que você vai cobrar isso tudo para ir na água mineral? Lá é de graça. Eu falei, não, mas eu não estou cobrando. É a história do posicionamento, gente. A água Perrier não tem gosto. Tem gosto de água Indaiá. Tem gosto de água Lindóia. Mas o posicionamento dela é 8, 12 vezes mais caro, ou mais ainda. E tem águas mais caras do que ela. Então, mas aí vem um lance, vale a pena falar. Eu, por exemplo, eu que penso nos excluídos, que tenho isso em mim, mas como é que eu faço? A escola, a escola pública quer fazer um tour, eu vou fazer, se for fazer de graça, eu vou fazer, porque eu tenho condições de fazer, porque eu vou fazer a minha parte uma vez ou 2 vezes por ano, ou mais vezes por ano, porque eu consigo, e com isso eu consigo estar, inclusive, em paz comigo mesmo, em relação, eu consigo o meu posicionamento, e o meu preço é esse, e eu não vou abrir mão. Por quê? Tem a ver com posicionamento, tem a ver, gente, com aquela coisa de eu vi recente agora, acho que foi essa semana passada. O camarada mostrou na internet um rapaz normal, ele não estava de roupa ruim, não, ele estava como eu me visto. Ele entrou em alguns lugares e pediu, era uma experiência. Ele pediu, olha, eu estou sem dinheiro, aconteceu um problema, ninguém queria conversa com ele. Ninguém queria conversa com ele, ninguém viu esse cara, entrou nas lojas dos vendedores, mas depois ele se alinhou, botou um terno, botou uma roupa arrumada e contou a mesma história e todo mundo veio, conversou e perguntou e quis ajudar. Isso é posicionamento. Isso é você precisa, a gente precisa saber sobre isso. Não é conta carochinha. Se posicionar, saber negociar, saber precificar. Tiago, a maioria das pessoas não sabe dar preço. A maioria das pessoas não sabe dar preço. O cara tá vendendo, mas não sabe dar preço. Se alguém pedir alguma coisa diferente para ele não sabe a margem dele, ele não sabe o que é importante. Eu não dou uma proposta de um dia para o outro. Eu não dou. Eu não faço uma proposta de um dia para o outro. Eu espero, eu matuto, eu tenho meu modelo, eu vou pensar, eu vou ver aonde existe, e a gente não pode isso nasce com isso. Não, a gente aprende. Não, é no dia a dia, não tem jeito, né? Ontem eu até recebi uma mensagem, eu tava com a Jaque, o cara falou, oi, Thiago, como que eu faço para avaliar o passeio de barco? Eu falei, puta, será que o cara vai falar mal, né? Falei, Jaque, o que eu faço, meu? Qual o link que eu vou mandar, né? Aí eu perguntei, mas deu tudo bem? Aí eu falei, vou perguntar, né? Eu falei, vai que o cara ia criticar que eu não ia passar. O cara, não, deu tudo bem, gostei demais do passeio. Eu falei, então toma aí o link aí, avalia aí. Aí o cara avaliou super bem, agradecendo o profissionalismo e tal. Eu falei, não, beleza. Mas vem cá, você estava falando outra coisa. Aí você tem um grupo de guias que trabalha com você, correto? Que pelo menos tem que falar de 2 a 3 línguas, né? Eu tenho guias eu tenho guias que só falam português. O cara é bom. O Rafael, por exemplo, Rafael é um excelente guia, é um guia carinhoso, se dá bem com criança, ele é amável, ele é carinhoso, esse cara não fala inglês, ele não fala francês, mas ele é bom, então merece o trabalho, ele tem um público específico. Eu faço uma espécie de rodízio com eles, porque eu acho que é importante. Tem alguns que só podem trabalhar no sábado e no domingo, tem alguns que podem trabalhar durante a semana, e não pode no sábado e no domingo, mas observa, eles precisam ser bem remunerados. Aí você pensa assim, qual é entre aspas, né? Qual é o meu concorrente? Não é que é concorrente, mas quem é que paga eles, além de mim? Já que eu sou, entre aspas, a novidade, né? É a van, é o transporte oficial não, vamos dizer assim, regular, comum. Então, poxa, eu não posso achar
que essa pessoa não vai. Mas é muito diferente andar de bicicleta, é muito legal. É legal, mas, pô, é arroz e feijão. Não tem negócio de elétrica. Eu tenho uma bicicleta elétrica e eu não uso ela sempre. Então, eu já tive, por exemplo, eu adoro o Juan. O Juan é um excelente guia, um dos melhores guias que tem. E quando eu convenci o Juan, eu falei, Juan, eu tenho uma bicicleta elétrica para você. Porque ele falou, não consigo andar de bicicleta. Eu falei, lógico que consegue, você sabe andar de bicicleta, eu tenho uma bicicleta elétrica para você. E pronto, o Juan, se tiver que guiar para mim, é uma bicicleta elétrica, e ele vai adorar, eu sei que ele gosta. E observa, mas eu pago, eu estou falando isso porque eu pago melhor, eu pago bem, eu preciso ter um preço para pagar, para o cara falar assim, não, peraí, esse cara gosta do meu trabalho, ele me paga bem, ele é justo comigo, eu estou ganhando, e eu sou transparente. Eu preciso ser transparente, ó, eu tô cobrando tanto, não tô escondendo de ninguém quanto eu cobro, tá lá, tem a minha tabela, tem minhas tabelas, quando eu aumento, eles já sabem que vão aumentar o deles também e tal. É isso. E o seu site está em três idiomas, né? Tem tradução? Meu site está em 3 idiomas e olha só, o meu site não tem nem um mês que está pronto. Eu tenho quase 11 anos. Dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, eu faço 11 anos. Eu e a Fabiana. Mas meu site só ficou pronto mesmo para valer, que eu falo, não, agora tem um site bom. Agora, por a conferência do CAL que houve agora, ele ficou pronto, né? E aí, assim, agora eu consigo cuidar melhor dele, melhorar ele aqui, melhorar ele ali, ele está em 3 línguas. Esse site da Embratur, do Fio Brasil, ele está em 6 idiomas. Né? Aliás, acho que o meu site não está nem só em 3, não, tem mais idiomas, acho que está até em holandês. Outro dia eu vi lá. Hoje, com a inteligência artificial, tá fácil isso. Tem botar um plugin lá e essa coisa melhorar. Né? Precisa. Agora, a Embratur faz treinamentos, a Embratur junta todo mundo e fala, ó, gente, quando vocês forem fazer um post, vocês vão fazer o post, dá para traduzir e tal, mas ó, vamos fazer um padrão, põe em português, põe em francês, põe em inglês, né? Então, na verdade, é português, inglês e espanhol. Essas são as 3 línguas que a gente foi treinado a botar sempre as 3. Dá mais trabalho? Dá, mas é um padrão que faz sentido. São os 3 idiomas mais importantes aqui para a gente. Show, valeu. Show. Wilson levantou a mão. Fala, Wilson. Comigo, pessoal? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, achei muito interessante a sua fala e a sua proposta, Graco, com as bicicletas. E bicicleta tem realmente uma relação muito direta com a cidade, né, com Brasília. Né? Agora, eu queria, direto à pergunta, gostaria que você falasse um pouco mais como é a história é um detalhe fundamental, pelo que eu entendi, na sua proposta, né? A história da arquitetura, a história da cidade, como é que você se dá a pesquisa para essa atualização dos assuntos referentes à história, e como você transmite essa informação para o preparo da sua equipe, para os guias, para quem trabalha contigo. Boa. Então, Wilson, isso é fundamental. São 2 coisas importantes no meu negócio. Uma, essa é tranquila, muita gente não imagina. As bicicletas, já que observa na experiência, as bicicletas exigem uma manutenção. E a bicicleta é mais ou menos como o carro. Você começou a dar um probleminha ali, se você não cuidar, esse problema fica maior. As bicicletas precisam ser repostas de vez em quando, né? Ou então trocadas. Mas então, esse é um desse meu envelopamento de produto hoje, a bicicleta precisa estar boa. Exige uma manutenção mais a miúde, mais próxima. E sim, a história. A história, observa, é muito importante isso. Você precisa ter. Não adianta
eu gostar de história e eu saber história, eu ler sobre história, porque gosto. Eu preciso que o meu guia, que também tem essa vocação, né? E eu percebo, numa conversa você percebe se o cara tem a vocação, se ele, pô, mas esse cara se interessou, ele perguntou, ele ficou interessado. É nítido, quando a pessoa tem interesse, o olho dela brilha. Mas como é que ele treina como é que eu treino essa pessoa para que ele saiba aquilo que eu gostaria que ele minimamente saiba, né? Eu tenho sim um drive, eu tenho uma espécie de um treinamento que eu fiz. Ó, como é que a gente atende a pessoa? Isso não tem nada a ver com história, ó. Atendimento, até sobre isso. Como tratar o turista, como falar. Eu já tive várias experiências eu acho que eu tive um dia, eu só não cheguei a perguntar, mas eu percebi e eu tive que mudar o guiamento, porque a pessoa, provavelmente ela estava enlutada, veio de um outro país, provavelmente tinha um luto, ela chorava o tempo todo, de vez em quando, durante o tour, né, de vez em quando. E aí você pode simplesmente achar que está tudo bem, não está tudo bem. Então, como se portar? A pessoa passou mal, como é que você se porta? Como é que você explica? Agora, sim, e a história? Como é que você conta essa história que tem um alinhavo? E quando você percebe que tem um alinhavo, que tem uma linha que costura essas histórias, né? Quando eu falo lá do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, das pessoas que falaram e pensaram em Brasília pela primeira vez, e por que elas pensaram, qual foi o motivo, era a segurança, a proteção, tirar Brasília, a capital de perto do mar, trazê-la para o interior, e aí vem quem foi Juscelino, em que contexto ele surgiu, quem era o Oscar, em que contexto ele surgiu, o Lúcio já tinha aparecido, mas o Oscar era estagiário dele. Então você costura isso. E Oscar e Lúcio tiveram a sacada do modernismo quando? Quando é que eles mudaram? Porque a coisa não existia nem a profissão de arquiteto, a profissão de arquiteto é nova, é recente, existia um engenheiro arquiteto, né? Então, como é que esses caras, ou profissional de belas artes, como é que esses caras, de repente, a arquitetura virou uma profissão? Existia um arquiteto lá na França, Le Corbusier, um franco-suíço, esse arquiteto, nos anos 30, pensou na nova configuração de cidades, as cidades iam surgir, tinha havido a Revolução Industrial, estava acontecendo do jeito que há hoje a Revolução Digital, e que a gente está na dúvida. Vocês todos aqui já ouviram, com certeza já ouviram algum professor ou alguém jogando pedra na inteligência artificial, dizendo, nossa, as profissões vão acabar, como é que eu corrijo prova? Eu já ouvi isso. E aí há uma dúvida de como é que vai ser o futuro, há uma sombra no futuro, no caminho da frente. Lá atrás também houve uma sombra. A Revolução Industrial trouxe muita dúvida, porque os cavalos iam sumir, ia aparecer o bonde, o carro, o bonde já estava existindo, mas ia aparecer o carro, o Ford 29, né? E o Ford Bigode, e aí as cidades começaram a abrir as ruas e olha, vocês não vão ter que sair daqui, porque nós vamos abrir uma rua, a rua vai ficar maior, vamos indenizar vocês. E isso acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Em São Paulo, Belo Horizonte, mas começou na França, e na França, se você pensar, em Roma, aconteceu muito mais atrás, antes, né? E quantas Romas estão debaixo da Roma que está lá hoje, né? E aí então, existe um motivo, existe um momento que marcou. Geralmente a vida da gente é marcada por momentos críticos, vamos chamar assim. E a história do homem também. Um momento crítico, ou um momento que foi marcante nessa história, foi a Carta de Atenas. Em 1935, os caras se uniram, foram para um navio, eles começaram a discutir as cidades dentro do navio, esse navio estava indo para Atenas. Chegou em Atenas, produzindo um documento, Le Corbusier assinou, virou um manifesto. Esse manifesto dizia como seriam as cidades do futuro. A única cidade do futuro que existiu conforme aquele manifesto, que nem é o manifesto atualmente,
válido. O próprio Lúcio Costa falou, não, a gente já pensou que as cidades seriam assim, setorizadas, separadas, divididas. Não foi certo, mas observa, foi um momento, e foi a única cidade que foi construída segundo aquela ideia foi Brasília. E aí, observa, isso, eu estou dando esse exemplo, porque isso tudo eu preciso passar. Então o cara tem que ler o meu material. Tem que ler o meu material, e aí eu só vou fazer alguns testes, ele vai fazer um tour, eu vou ouvir ele, eu vou corrigir, depois ele vai me ver fazendo um tour, ele, né, aí uma hora eu falo, cara, você tá bom, você tá pronto. De vez em quando é importante juntar todo mundo numa sala e falar, vou explicar um negócio aqui para vocês, ó, tá tendo isso aqui, eu vi um áudio aí outro dia, vocês falando isso, vamos corrigir isso, essa informação podia ser melhor aqui, e é isso, precisa ter treinamento. Uhum. Obrigado. Tânia? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Tânia. Boa noite. Hein, Graco, quando você estava falando uma hora, eu pensei numa sugestão de você colocar roteiro gamificado. Já me falaram sobre isso, eu tenho uma pessoa que eu conheço que já falou isso várias vezes para mim. Eu não estou tendo perna, braço, mas eu quero. E eu acho que tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver, né? Você passar por lugares ou procurar coisas, buscar objetivos, isso é ótimo, ainda mais com escolas, nossa. Ixi, ia ser ótimo. Eu fiz uma trilha gamificada lá na cidade de Pedras, em Pirinópolis. Olha que legal. Eu queria saber, eu queria ter uma experiência, eu nunca participei, já vi, já ouvi, já me falaram, mas Tânia, eu preciso ouvir melhor. O Lucão, que também é da comunidade, ele é do Nomads Adventure, ele que mapeou a trilha, e aí eu fui, já, vamos dizer, para jogar, né? Legal. Mas ele junto com, eu não sei se é Indulge-me. Você lembra, Tiago, o nome da... Acho que é Indulge-me. Isso mesmo. Então, o Lucão junto com a Indulge-me que mapeiam, né? E aí eu fui já para jogar lá na cidade. Que legal. Mas aí quando você falou, eu pensei, podia montar um outro produto, né? Um roteiro gamificado, né? Sim, isso é muito legal. Não, é aí onde entra a história de dar as mãos, fazer as parcerias, é por aí. Essas coisas dão super certo. Tá aí o Glauber com a mão levantada, ó, isso dá super certo, Glauber, para gamificar num lugar como o seu. O Glauber é de Minas. Eu ia passar para ele agora, Glauber. Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu tentar aparecer a carinha aqui. Aí. Fala, Prazerão estar aqui. Fala, Graco. Prazerão, cara, fala dessa forma. Então, eu conheci o Graco pesquisando pelo TripAdvisor. Eu estou num processo, né, de criação de uma rota turística de cicloturismo aqui na minha cidade. É a cidade de Minas Gerais, né? Então, vocês já imaginam as dificuldades que eu vou enfrentar aqui quanto ao relevo, né? Então, aqui para 100 metros de distância aqui, você sobe e desce pelo menos umas 5 ladeiras, né? Mas eu não deixei isso me abater, não. Inclusive, eu peguei isso e falei assim, já que é assim, então eu vou botar o nome do meu bike tour de Pé da Ladeira. Então, pessoal, só encara que já sabe o que vai enfrentar, né? Então, uma das formas que eu pensei, assim, até consultei o Graco no começo, assim, eu estou bem empolgado com o projeto, e o Graco foi um apoiador, assim, muito importante nessa etapa inicial aí. Falei assim, Graco, cara, eu tenho um desafio muito grande aqui na minha região, que é implementar aqui o pé da ladeira, né? E, cara, para mim conseguir fazer a coisa funcionar, eu acho que eu vou ter que começar com bike elétrica, porque senão a coisa não vai andar. E eu já pensei no formato, assim, de oferecer bikes elétricas para a galera, e fiz um roteiro, já existe um roteiro na cidade, né, um roteiro turístico já bem explorado, assim, sabe? Só que ele é feito através das vias comuns, né, de vans e ônibus, né? E a minha proposta é trazer a bicicleta para esse ambiente, né? E estou começando, estou me
me fortalecendo, fazendo parcerias e discutindo com várias pessoas. Eu participei de forma remota de um evento que teve, se eu não me engano, lá em Curitiba, da EBC, que o pessoal também estava discutindo o cicloturismo. Então, assim, eu estou acompanhando tudo que é possível e tudo que me fomenta ali informações para que eu consiga implementar esse projeto, né? E, cara, assim, os desafios são muito grandes, né? É muito difícil a gente sair do padrão, né? Tentar implementar uma coisa que ela está fora fora né, do consumo, né? A galera que quer conforto, quer facilidade, e aí quando você vem com uma proposta diferenciada, um projeto que é algo que você acredita muito, né? Mas que ele está um pouco fora do mercado, a gente encontra muitas barreiras, né? Mas a gente vai se apoiando, né? As pessoas, todo mundo que eu converso, acho muito legal isso, que é uma dicotomia, assim, né? Todo mundo que eu converso, ao mesmo tempo, assim, nossa, mas, cara, vai ser muito difícil, mas vai ser muito legal se der certo, viu? Parabéns e mete o pé que a coisa vai dar certo. Então, eu estou em fase, assim, adquiri as primeiras bikes agora, estou fazendo como um projeto pessoal meu, não tenho grana, eu trabalho numa empresa de mineração aqui, mas é um propósito que eu acredito muito, e falei assim, cara, eu vou começar como um projeto de final de semana, que é, inclusive, a hora que os turistas estão mais presentes, então, eu tenho esse benefício, né, eu vou tentar usar de final de semana para fortalecer ele, assim como o Graco, eu também eu estou pai de dois meninos recentes, tem um de 3 anos e um de 2 anos, então eu estou me desdobrando, assim, as atenções, né, entre a criação das crianças e o projeto, mas é aquilo que o Graco falou, né, várias vezes, né, o que a gente acredita, o que a gente tem no coração, assim, move a gente não sabe de onde a gente tira força para fazer aquilo, mas assim, todo momento que eu tenho do meu dia, que eu não estou sendo pai, que eu não estou prestando serviço para mineração, eu estou desenvolvendo um projeto. E está sendo muito legal. Eu participei de um projeto de empreendedores aqui na minha cidade, com o apoio vários órgãos, né, do Senai, do SESC e da prefeitura. Então, assim, eu estou buscando me fortalecer e aprender cada vez mais. E está sendo legal, porque, assim, todo mundo que eu converso, eu já apresentei meu projeto na prefeitura, na Secretaria de Turismo, a secretária é, falou que é muito interessante para o turismo daqui, porque eles encontram uma dificuldade muito grande de reter o turista aqui, né? Porque aqui tem uma característica muito específica eu estou em Congonhas, tá? E para quem conhece a região aqui, fica perto de Ouro Preto, fica perto de Mariana, são duas cidades importantíssimas, assim, do circuito do ouro, né? E, e eu chamo de a Europa mineira, né? Porque, assim, é um paraíso essas cidades, né? Então, as pessoas vêm para ficar lá. E muitas vezes até em Belo Horizonte, que é uma cidade que está muito próxima, em 70 quilômetros de distância. E eles vêm de bate e volta aqui. Eles vêm, conhecem os monumentos dos profetas, os 12 profetas de Aleijadinho, que está aqui em Congonhas, inclusive é lá em cima da ladeira. Então, assim, para conhecer, tem que enfrentar o nosso desafio do relevo. E esse é o meu desafio, sabe? Fazer a coisa acontecer, levar o cicloturismo, e se eu conseguir implementar ele aqui, eu acho que daqui eu consigo crescer ele, desenvolver ele cada vez mais. Glauber, eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Não, não tenho dúvida. Você tem, você tem a vantagem de estar num lugar histórico, importantíssimo. Você tem a paixão, dá pra gente perceber que você gosta. Então, cara, não pode desistir. É o que a Aline falou. Não desiste. Insiste, vai indo. É final de semana mesmo. Eu também comecei de final de semana. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Daí a pouco você fala, pô, vou migrar para cá. Vai. Essa coisa das parcerias é importante, né? Você tá num lugar onde tem empresas importantes que tem cacau para investir e precisam mitigar. O turismo é um lugar para mitigação desse tipo de atividade. Então,
Cara, é devagarzinho mesmo, porque não é de uma hora para outra que você convence as pessoas. Mas esse tipo de coisa que esse tipo de gente junta vai te mostrar de, pô, peraí, não tem gente falando a mesma língua que eu aqui, pensando do mesmo jeito. É isso. Sim, é exatamente o que você trouxe, né, Graco? É essa união, esse ecossistema que permite que as coisas aconteçam de fato, né? E parabéns, Glauber, aí pela iniciativa. Sem dúvida, assim como existem momentos desafiadores, eu acho que tudo que nós decidimos fazer na vida, existem os desafios, e aí os desafios que fazem com que nós tenhamos cada vez mais garra para continuar e seguir em frente aquilo que a gente acredita e que sabe que faz sentido para nós e para outras pessoas. Jaque? Eu já estou no... Eu pensei que estava no mundo. Então, na verdade, é também parabenizar o Glauber, né, pelo projeto dele lá em Minas, e ele deve estar num momento muito de validação de produtos, né? Então, eu vou sugerir, Glauber, assim, eu acho que é bem interessante você colocar em algumas plataformas bem populares e que podem fazer com que o seu produto seja mais visto, né? São plataformas como, eu não sei como está aí em Minas, o Simpla. Temos também o Get Your Guide, né? Tem o próprio TripAdvisor. E o interessante é com essa, como você disse, né? Tem muita ladeira, com certeza tem muitos pontos aí turísticos. De repente modelar aí 1, 2, 3 produtos e procurar ver a validação. Bom, para a gente, né, no nosso caso, para alguns empreendimentos, a gente faz a validação por questionário, né? A gente faz o questionário dizendo, o que vocês preferem? Essa, aquilo, para ver como é que vai estar a aceitação, né, dos produtos. Mas eu acredito que se você fizer essa validação até ou nas redes sociais, aqui a gente trabalha com e-commerce, né, que também é super legal, o negócio é estar online. Hoje em dia, você tem que estar online. O Airbnb também está cadastrando Google, experiências, hein? O Airbnb. Aqui em Brasília diz que não está ainda, que ainda está tendo algumas restrições, mas em Minas provável que já esteja. E trabalhar muito essa parte, igual o Graco falou, que é muito importante, que é a questão das avaliações. Isso é muito importante. E as parcerias, por exemplo, né? Se tiver, de repente, mercados, comércios aí próximo do seu trabalho, para que possa te indicar, colocar um folheto, enfim. E link de conexão no Instagram, que eu vejo que muita gente falha nisso. Não tem aquele link, onde que a gente vai achar, como é que a gente vai comprar? Tem como comprar já por automação, ou seja, você está dormindo e já está saindo as compras. Então, isso é muito importante. Exatamente isso, assim, plataformas, sugestões, para como eu consigo vender o meu serviço, né? Eu encontro essa barreira aqui, né? Então, se vocês puderem, inclusive, adicionar lá o Pé da Ladeira e dar umas dicas para mim lá, eu já tenho meu Linktree, eu criei agora a rota no TripAdvisor recentemente, e o Simpla, ele é daqui de Belo Horizonte, o Simpla, meu vizinho, então tá fácil eu entrar para lá. Eu não imaginava que poderia vender rotas cicloturísticas pelo Simpla, mas foi uma ótima ideia. Vou pesquisar agora para saber como é que eu consigo agregar com ele lá. Qual é mesmo o seu perfil no Instagram, Glauber? Pé da Ladeira. Da Ladeira. Coloca aqui no chat pra gente. Ladeira. Pé da Ladeira. É ladeira mesmo, é de mineiro, é ladeira. Ladeira. Mas é pé underline, porque eu estou... Escreve aí, Glauber. Digita aí que vai aparecer aqui pra gente. Pessoal, já mando aqui. Gente, vamos aproveitar e fazer uma foto, porque as pessoas já estão saindo. Vamos. Quem puder abrir as câmeras agora, todos que puderem abrir as câmeras, por favor. Peraí. Obrigado, Francisco. Quem printa? Você? Deixa eu ver se eu consigo botar mais, só tá aparecendo poucos. Deixa eu botar o view aqui, peraí. Combinado.
Glauber, está ao contrário, está de cabeça para baixo, está de lado, quer dizer. Aí, Não, tá Pronto. para aí. aí, é que deu. Vamos lá? 1, 2, 3 e X. Isso. Gente, agora também dá uma sugestão, depois do fato fatídico de hoje, eu Aham. estava com a liberação do espelhamento de tela ativo. Eu permiti espelhamento de tela para todos os convidados, então já fica aí a dica. Verdade. Não autorize o espelhamento de tela no primeiro momento. Deve ter vindo do Instagram, porque no Instagram eu coloquei o link da reunião. Aí alguém eu deve vou ter bater no Thiago. alguém deve ter visto aí e entrou para zoar mesmo. Já fica a sugestão aí, fica a dica. Não colocar no Instagram e nem espelhar, autorizar o espelhamento de tela. Ó, foi um prazer. A maioria de vocês eu não conheço, mas eu não conheci o Wilson. Tem algumas pessoas que eu não conheço, mas olha, foi um prazer. Podem contar comigo, o que precisar, se puder ajudar. E vamos para as parcerias, viu? Tânia, Thiago, Jaque, vamos sim. O Glauber vai precisar de ajuda. Eu tô precisando, Glauber, liga, manda mensagem, nós estamos juntos. É isso. Gente, obrigada mais uma vez. E exatamente o que o Graco trouxe para todos nós aqui hoje. A educação muda o mundo e é assim, né, por meio dessa união, né, porque juntos somos mais fortes. Então, vamos cada vez nos mantermos juntos, unidos aí, para a gente ter os resultados lá na frente. Muito obrigada a todos vocês e até a nossa próxima ação aí de desenvolvimento. Falou, galera. Muito obrigado. Obrigada pela Abraço, gente. oportunidade. Foi excelente. Bom revê-los também. Valeu, Thiago. Vi o Thiagão aí, Thiago Tibi. Valeu, Thiago. Não.